noite, senhor presidente. Boa noite ao vereador Bogo, uma vez vereador, sempre vereador, que fez história aqui no Legislativo desta cidade, deixando a sua marca. Como falei na primeira manifestação, seja sempre bem-vindo a esta Casa de Leis. Falei também que eu iria falar sobre o projeto do vereador Bogo, que tem por objetivo implantar aqui em São Bento do Sul a Semana Farroupilha. Como é rica a cultura brasileira, né? O tradicionalismo regional, o tradicionalismo gaúcho, ele começou a florescer na região campeira, Brasil, Uruguai e Argentina, e se expandiu o Brasil afora. O chimarrão, o fandango, a chula, a chimarrita, as lendas, pilchas, as músicas, e que letras de músicas, né, vereadora Zuleika? Os causos, as trovas, os CTGs, os trajes típicos, a gineteada, a religiosidade, a missa crioula. Quanta riqueza nessa tradição, nesse tradicionalismo gaúcho. 24 de abril é o dia da tradição gaúcha e o dia 20 de setembro é o Dia Nacional do Gaúcho. O que nós temos, ou tínhamos em São Bento do Sul, como os rodeios, torneio de laço, uma noite no Rio Grande, que foi promovido 2 vezes, 2 anos seguidos, pelo Rotary Clube São Bento do Sul, Oxford, do qual eu faço parte. Esses eventos todos, de alguma forma, eles deveriam ser agora, vereador Bogo, e a todas as pessoas que estão à frente da tradição gaúcha, agrupados, aproveitados e pego, porque são eventos que ficaram soltos, um clube fazendo lá, outro aqui, e de repente trazer todos esses eventos que contemplam a tradição gaúcha e fazer um formato na Semana Farroupilha. E o Rotary Clube São Bento do Sul, estou falando por eles, nosso presidente é o Ayrton Ramos, mas eu acredito que posso falar, que vai estar disposto a contribuir e, de repente, terminar todos os demais eventos num grande jantar, que foi o evento que realizamos por 2 anos seguidos, e, diga-se de passagem, com uma presença dos são-bentenses em grande número, prestigiando o evento. Falando também que toda essa tradição, todos esses eventos que compõem a tradição gaúcha, elas são realizadas em família. E que bom, né? Porque nós precisamos de mais eventos, de mais momentos para passar com a família. Os nossos tempos modernos, o pai sai trabalhar para um lado, a mãe para outro, em horários diferentes, os filhos em horários diferentes nas escolas, e às vezes é difícil a família toda se reunir. E, de repente, esses eventos que têm um aspecto familiar mais profundo, é importante que a gente mantenha e que faça crescer para que haja uma presença familiar cada vez maior, que isso é bastante importante. Eu sei que o vereador Vilcinho sempre toca nessa parte família, o vereador Luiz da Luz também, e eu acredito que isso seja muito importante mesmo para o desenvolvimento sociocultural da nossa cidade. Então, seja bem-vinda a Semana Farroupilha, tenho certeza que vai ser aprovada. Então, de 14 a 20 de setembro será a Semana Farroupilha, e que tenhamos muitos eventos, né? E aqui eu fico imaginando as rodas de chimarrão, as cavalgadas, os rodeios, os torneios de laço, e sempre finalizando com churrasco. E aqui falo também que, se não outros costumes, mas o do churrasco, ele deve estar presente em quase 100% dos lares da nossa cidade, né? Além do chimarrão, que também é bastante comum nas nossas famílias. Então, parabéns mais uma vez ao vereador Bogo por estar implementando essa semana, que vai trazer, sim, um aspecto econômico e turístico muito importante para a cidade, mas agora eu quis enaltecer o aspecto familiar e o aspecto cultural que esta semana vai trazer, sendo, então, implantada aqui na nossa cidade. Quero falar também um pouquinho sobre a reunião que nós tivemos na tarde de ontem, falando a respeito do projeto Sou Autista, e foi uma reunião muito proveitosa, teve muitos esclarecimentos a respeito do projeto, foi um diálogo institucional entre Câmara de Vereadores e Executivo,
E lá atrás, quando eu decidi entrar para a política, eu entrei com o objetivo de que eu achava que poderia ter mais diálogo aqui na Câmara de Vereadores. Já falei isso dezenas de vezes aqui nesta tribuna, lá da bancada, em entrevistas que eu já dei em jornais, à imprensa, e eu continuo acreditando que o diálogo é o ponto-chave para a gente resolver qualquer problema que esteja à nossa frente. Nós podemos sair daquela conversa, eu com a minha opinião, vereador Marcelo com a opinião dele. A gente pode não chegar a um acordo, mas a gente vai sair daquela conversa respeitando o posicionamento um do outro. Então, o diálogo ele é sempre importante. Este projeto do Sou Autista é uma situação que há muito tempo já pedia uma solução. E agora é um desafio que está sendo enfrentado. Vai ter alguns desconfortos, vai ter algumas mudanças. Na minha palavra da semana anterior, eu falei, ninguém aqui é bobo de achar que não vai ter mudança nenhuma, claro que vai ter, mas vai ser da forma mais tranquila possível. E então, agora, né, quando este projeto for implantado e estiver em pleno funcionamento, eu acho que é de comum acordo aqui entre todas as pessoas que participaram da reunião ontem, de entender que ele vai ser muito bom, que ele vai atender de forma mais abrangente as pessoas, né, e aqui principalmente crianças e adolescentes que têm o autismo, e vai atender de uma forma inclusiva, vai trazer mais pessoas para dentro desse atendimento. Hoje, o atendimento que tem, diga-se de passagem, a AMA fez um trabalho excepcional, aliás, fez um trabalho que era do poder público, e AMA, enquanto associação de pais de autistas, é uma associação, e aqui fazendo uma comparação, enfim, seria como uma APP da escola. Nós não conseguimos imaginar que uma APP da escola seja responsável por dar aula para os nossos filhos. Quem é o responsável é a Secretaria de Educação. Mas a AMA estava fazendo esse papel. É uma comparação meio chula, mas, enfim, para a gente entender também. Então, a AMA fez um grande trabalho, continua fazendo. Ontem foi deixado a colocação de que a AMA vai continuar fazendo parte depois da Casa do Autista, vai ser convidada, vai ter ajuda do Executivo para regularizar a sua habilitação junto à Fundação Catarinense. Esperamos isso, né, vereadora Kátia, que de fato aconteça, né? E aqui eu vou dizer uma palavra-chave. Tudo que todo mundo falou aqui não vai ter nenhum sentido se não houver uma fiscalização de verdade. Aonde que esse programa vai de fato acontecer? Se ele estiver sendo atendido e oferecido da forma como a lei, como todas as ações que o projeto traz, e o que vai fazer com que isso de fato aconteça. A fiscalização é nós, todas as pessoas, os pais, o executivo, ir lá no dia a dia, verificar se realmente está sendo atendido daquela forma como se propõe a ser feito pelo projeto. Que o projeto, de novo, não canso de repetir, é muito bom, é excelente, mas ele, de fato, precisa sair do papel e ser aplicado no dia a dia. E aí está o nosso papel. Só um minutinho. Aqui está o nosso papel, fiscalizar, ir lá na fonte, ir lá no local onde está sendo aplicado para ver se, de fato, ele está sendo realizado. Ou a parte, vereador. Só colocar um dado aqui, né, que foi falado ontem na reunião, que eles vão fazer isso de forma gradativa e que serão atendidas em 60 dias sem crianças, né? Por quê? Porque o trabalho terapêutico ele não pode acelerar, né? Então eles estão fazendo uma triagem e nos primeiros 60 dias, inclusive foi a pergunta que o Diego fez, nos primeiros 60 dias serão atendidos 100 crianças. E salientar que lá será o CAT-TEA, né, que é o Centro de Atendimento Terapêutico, né? Então, só para deixar claro, né? Exatamente. Então, acredito que boas novas vêm para atender esse público autista que está carente de um atendimento maior, mais amplo e mais inclusivo, né? E ainda, quando for construída a Casa do Autista, do projeto que nós tivemos a oportunidade de ver, acredito que vai ser um ambiente muito bom para atender todas essas crianças. E nós sabemos que o número de pessoas com autismo vem crescendo ultimamente e temos que enfrentar isso. Seria isso, presidente. Muito obrigada e boa noite a todos. Só para corroborar, junto com Sim. Vai ter também um comitê gestor e automaticamente nós, como vereadores, fiscalizadores e acompanhando junto com esse comitê, né, para pegar e estarmos sempre presentes e fiscalizar, como a vereadora própria colocou. Exatamente. Obrigado pela contribuição. Novamente, boa noite a todos.